Saudações, caríssimos alunos! Estamos retornando aí para mais uma aula, a aula de número 30, aula essa que nós continuamos a abordar as consequências da Revolução Industrial para a Inglaterra e para os seus cidadãos. Como sempre, vale a pena lembrar para vocês de acessarem depois o Google Class, acessarem a atividade da aula de hoje, responderem o link número 1, que ele é o que vai garantir a presença de vocês nessa aula de número 30. E lembrando sempre de manter o contato com o seu professor, para que ele possa dar maiores elucidações, explicações sobre esse assunto tão importante para a humanidade, que é esse processo de industrialização. Vamos lembrar o que nós vimos na aula passada, em que na aula passada nós estudamos as 3 formas de trabalho mais conhecidas que nós temos, que é o trabalho artesanal, aquele trabalho que era feito com a mão, com o próprio esforço físico, dentro da sua casa, dentro da sua oficina, o trabalho da maquinofatura, que já é o trabalho feito aí com máquinas, e o trabalho fabril, que já é o trabalho no galpão da fábrica. Como que eu posso exemplificar isso para vocês? Pense assim. O trabalho artesanal é aquele trabalho feito com crochê, que a pessoa costura o tecido na própria mão, com a sua própria habilidade manual. Na maquinofatura, já é aquela pessoa que já tem uma máquina de costura em casa, ainda é ela que domina tudo. E agora, o trabalho fabril, daí você já pensa em uma fábrica de alguma empresa do ramo têxtil, alguma empresa de roupas grandes, certo? Então aí você já diferencia esses 3 tipos de trabalho. E a outra coisa que nós percebemos é que no momento inicial da Revolução Industrial não havia nenhum direito dos trabalhadores. E eles vão passar por um processo que vai ser conhecido como exploração do trabalho. Certo? Esse processo aí ele vai ser muito importante, vai ser muito característico no início desse processo de industrialização. E qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É, primeiro, identificar as diferentes formas de exploração do trabalho durante a Revolução Industrial. Assunto esse que já começamos a falar na aula 29. Segundo, se aprofundar na situação de vida e de trabalho dos operários ingleses no século XVII e século XVIII. E terceiro, identificar as propostas dos principais movimentos de protesto desses trabalhadores. Vocês sabem o que é essa palavra protesto? Sabe de onde vem protesto? Vocês já protestaram contra alguma situação que vocês viram? Eu trago aí para vocês uma imagem bastante contemporânea, uma imagem bastante atual nesse momento, em que nós temos aqui, no caso aqui é na Itália, uma grande aglomeração de pessoas, a maioria delas usando máscara, afinal de contas, o momento que nós estamos vivendo, e eles trazem o cartaz Black Lives Matter, vidas negras importam. O que essa imagem permite a gente identificar? Que é um movimento de pessoas que, em grupo, estão reclamando pela vida negras importam. Esse é o objetivo desse protesto. É um protesto contra uma prática muito tradicional e errada, equivocada da nossa sociedade, que é a prática do racismo. E você consegue entender esse motivo? Já falamos. O motivo aqui vai ser a disputa contra o racismo. Mas o que é um protesto? Como que funciona um protesto? Bom, eu trago aqui para vocês um texto explicando esse conceito de protesto, em que a gente fala, o protesto, também pode ser chamado de manifestação, expressa uma reação solitária ou em grupo de caráter público contra um determinado evento. Os manifestantes organizam um protesto como uma maneira pública de que suas opiniões sejam ouvidas em uma tentativa de influenciar a opinião de outras pessoas ou a política de seu governo, ou podem empreender ação direta, tentando elas mesmas decretar diretamente a mudança desejada. Ou seja, esse protesto ele pode ser uma tentativa de você convencer um poder, convencer o governo sobre alguma necessidade ou algum erro que você veja que esse governo esteja acometendo, ou, em alguns casos, essa manifestação, as pessoas tentam, elas, pela própria mão, fazer essa mudança, não acreditando mais em governos, certo? Por que protestar? Bom, os protestos podem ocorrer de diversas formas. Você tem protestos que são pacíficos, como o modelo do Black Lives Matter, ou até protestos violentos, que nós já vimos em outros momentos da história do Brasil. Eles podem ser teatrais, eles podem ser protestos que eles se usem de artes, de artimanhas, de teatro, de música para protestar. Músicas e protestos são bastante padrão em vários ritmos de música. Ou podem ser silenciosos, como pessoas que se reúnem e fazem, por exemplo, um voto de fome. Eles passam a não comer enquanto as suas exigências não forem ouvidas. Isso já foi feito por vários grandes líderes do mundo, como Gandhi, que conseguiu a independência da Índia dessa forma.
Em geral, eles demonstram um desejo de mudar ou esclarecer o pensamento da sociedade ou do governo frente a uma situação que o protestante discorda. Então ninguém protesta a favor. As pessoas, quando elas protestam, é um protesto contra. A própria palavra protestar quer dizer, eu sou contra isso. Um advogado, quando ele vê uma decisão judicial que ele acha injusta para o seu cliente, o que ele diz? Ele diz, protesto meritíssimo. Então, o protestar é você se colocar contra um fato, uma situação, uma ideia, uma opinião. O que eu trago para vocês, o nosso primeiro quiz da aula de hoje, em que eu pergunto qual é o objetivo de um protesto. Vocês têm aí uns minutinhos para responder e já retornamos com a resposta para vocês. Respondido, caríssimos alunos. Então, qual é o objetivo de um protesto? A. Demonstrar a felicidade com a situação presente. B. Demonstrar de maneira coletiva o seu desagrado contra um acontecimento ou uma situação. C. Reunião de pessoas para fazer uma festa. Ou a alternativa D. Matar a aula. Óbvio, aí, exercício fácil para a gente começar esquentando essa aula de hoje, que é a alternativa B. Demonstrar de maneira coletiva o seu desagrado contra um acontecimento. Certo? Qual foi o resultado da Revolução Industrial, então, para a nossa caríssima Inglaterra? Bom, você vai ter a grande aumento da produção de bens, você vai ter a grande acumulação de pessoas em centros urbanos ao redor de fábrica, que nós já falamos que as condições de vida eram absolutamente insalubres. Só para você ter ideia, a cidade de Londres, no ano de 1780, ela possuía 800 mil habitantes. 800 mil habitantes. E era uma das maiores cidades da Europa. Em 1880, portanto 100 anos depois, ela já tinha mais de 5 milhões de pessoas morando. Imaginem em apenas 100 anos, num período de apenas 100 anos, a cidade ela crescer em 4 milhões e 200 mil pessoas. Imagine você construir casa para tudo isso de gente, construir saneamento para tudo isso de gente, construir ruas, mercados, panificadoras, locais de trabalho para toda essa população. Londres vai sofrer um verdadeiro inchaço. E como a gente já falou na última aula, o saneamento não era disponível para todos e grandes doenças vão se manifestar nessas vilas operárias, que a gente chamou na aula passada de slums. A divisão da sociedade. A sociedade vai ficar cada vez mais clara que ela não é algo único, elas são duas coisas separadas. Você vai ter os trabalhadores que moravam próximo às fábricas, nos cortiços, nos slums, em que famílias dividiam a mesma moradia.
uma família por quarto, enquanto os donos das fábricas não vão gostar daquele ambiente feio, cinza e poluído. Eles vão se mudar para as regiões de periferia, onde ainda eles vão poder construir castelos, casas bastante espaçosas, palácios, em regiões arborizadas, como chácaras, meio rurais, tem um quintal, tem um jardim, tem uma horta, certo? Esses grandes casarões com bastante espaço e principalmente com bastante natureza, ar limpo para eles, certo? Essas moradias dos trabalhadores, como já falamos, eram bastante apertadas e eram próximas uma das outras. As vilas operárias eram superpovoadas. As ruas eram tão estreitas que o ar não passava direito entre elas, a iluminação não chegava a todas as casas. E, basicamente, se um morador espirrasse na janela de uma casa, esse espirro já entrava na janela da casa do vizinho, de tão perto que era. Então, vejam o risco de transmissão de doenças nessa época, sendo que ainda ninguém sabia que as doenças podiam ser transmitidas pelo ar. E não vinha notícias como, por exemplo, de usar máscaras para evitar a propagação de doenças respiratórias. Além disso, faltava condições de higiene, banho, limpeza, saneamento, educação e o cuidado com as crianças, que ficavam muitas vezes ou já iam trabalhar nas fábricas ou ficavam abandonadas nas ruas, sujas e com pouca alimentação. Devido aos baixos salários, a alimentação também era precária e obrigava todos os membros da família, mulheres e crianças, a trabalharem. Volto a lembrar vocês que mulheres e crianças ganhavam menos salário do que o homem, em torno de 2/3 do salário de um homem. Então, o trabalho delas era menosprezado, embora elas eram colocadas para trabalhar 16 horas por dia, assim como o homem. Imagine você, uma criança de 4 anos, 5 anos de idade, trabalhando com uma máquina ao longo de 16 horas durante o dia, certo? Qual é a motivação que essa criança vai ter depois para brincar, para estudar, para se aprimorar? Então, as vilas operárias eram o reino da insalubridade. Esse era o reino das vilas operárias. Lá reinava essa expressãozinha chamada insalubridade. E vamos para a nossa primeira atividade do dia de hoje, em que eu pergunto, do ponto de vista socioeconômico, a Revolução Industrial serviu para A. Unir as pessoas da sociedade em laços de ajuda e solidariedade para não haverem ricos e pobres? B. Dividiu a sociedade entre católicos e puritanos? C. Enfatizou a diferença entre pobres e ricos? Ou D. Criou uma crise econômica que atingiu todas as classes sociais? Vocês terão aí uns minutinhos para responder essa atividade e já retornamos com a resposta para vocês.
Respondido, caríssimos alunos, do ponto de vista socioeconômico, a Revolução Industrial serviu para a alternativa C. Enfatizou a diferença entre pobres e ricos. Os pobres morando nas slums, nas vilas operárias, que eram um equivalente para a época a uma favela, e os ricos morando em bairros afastados, bem arborizados, com construções sólidas, bonitas, pintadas. Essa diferença vai ficar muito clara, tanto em qualquer uma das cidades industriais inglesas. E não é uma situação assim que a gente vê com muita diferença hoje em dia, não. Essa situação ali pode ser uma novidade, mas no Brasil hoje isso aí já é uma comodidade, já é o comum, certo? Essa foto aí que eu trago de vocês mostra, por exemplo, uma divisão de condomínios no Rio de Janeiro, o qual você tem, em um lado, o que a gente poderia chamar de slum, essas favelas, esses cortiços britânicos, podemos fazer uma comparação, e no outro lado nós temos o padrão. Perceba que a grande quantidade de casas, as ruas mal orientadas, apertadas, uma próxima à outra, sem ter calfinado a parede, sem ter lixado, sem ter pintado por falta de recursos, enquanto no outro lado, apenas dividido por um muro, nós temos uma região mais arborizada, com piscinas, 2 quadras de tênis, sendo que todo mundo já tem uma piscina na sua própria sacada. E um lindo prédio, todo branco, bem arborizado, bem bonito. Deve ser muito interessante você estar no último andar e poder observar essa paisagem da onde você está. Deve ser muito interessante, se não um pouco cruel você observar isso. E a igreja? Como que a igreja vai se envolver com esse trabalho da industrialização? Ela vai apoiar a burguesia. Ela vai apoiar, a igreja ela vai contribuir e o governo também ele vai contribuir para criar um corpo de trabalhadores disciplinados e controlados para isso. Tá? Os pregadores vão começar a descrever em seus sermões o benefício que é bom você trabalhar, que trabalho é algo divino, o trabalho enobrece o homem, que o que importa é trabalhar. Frases como Deus ajuda quem cedo madruga vão se tornar bastante comuns. Você provavelmente já ouviu essa frase. Tem que madrugar cedo, tem que acordar cedo para quê? Para atualizar o Facebook? Não, tem que acordar cedo para ir trabalhar, para ir pegar no batente. Não para você fazer outras coisas. E também tempo é dinheiro, se tornaram comum. Ou seja, acorda, corre, vai lá, trabalha. Lembrando que agora o trabalhador ele ganha por tempo, ele ganha por jornada de trabalho, ele não ganha por produção mais. Então, o tempo é dinheiro. Isso vai se tornar bastante comum nos sermões religiosos, essa valorização do trabalho, que se vocês lembrarem, a religião puritana, calvinista, já defendia isso. E vamos lembrar que a Inglaterra passou pela Revolução Puritana. E o parlamento inglês? E o governo? O que o governo fez ao observar essa condição dos trabalhadores? Ele, a princípio, não fez nada. Não fez absolutamente nada. Vamos lembrar que o governo, o parlamento da Inglaterra, quem possuía direito de votar eram pessoas que tinham dinheiro. O voto ele era censitário. Então você tinha que provar que você tinha uma renda para você poder votar. Se você fosse pobre, você não tinha direito a votar. Logo, os trabalhadores não tinham representantes no parlamento, não tinham pessoas que defendessem seus interesses. Tá? Isso excluía, então, os pobres. E o parlamento se recusava a criar leis que defendessem os pobres. Eles achavam que aquilo ali era livre iniciativa. Tá? Que o trabalhador pobre estava trabalhando ali porque ele queria trabalhar ali. E era bom defender o lucro. Lembre-se que os patrões eram quem controlava o parlamento. E eles vão criar regras justamente o contrário. Eles vão criar regras regulando o horário de funcionamento dos pubs, os bares ingleses, onde os trabalhadores iam frequentar e tomar a sua cervejinha. Mas eles vão começar a limitar. O pub tinha que fechar a partir de tal horário. Por quê? Para o trabalhador ir para casa, dormir e acordar para ir trabalhar. Acordar em plenas condições. Tá? Sempre querendo incentivar eles a voltar mais cedo para casa, dormir e já ir para o trabalho. Voltar mais cedo para casa, dormir e então ir para o trabalho de novo. E em 1820, a cidade de Londres ela faz uma grande reforma no seu sistema de polícia, tentando garantir um policiamento constante. Esse policiamento que a gente conhece hoje, dos policiais passeando pela rua, fiscalizando a rua, isso não existia antes. Ele passa a existir em 1820. Para quê? Para impedir o funcionamento de bares clandestinos, para impedir brigas entre os funcionários e para fiscalizar se eles estavam em casa e dormindo no horário de descanso. Porque o objetivo do trabalhador era apenas trabalhar. Vamos para a nossa segunda atividade, em que eu pergunto para vocês,
qual foi a reação da Igreja e do parlamento inglês frente às difíceis situações de vida e trabalho enfrentada pelos operários nas fábricas inglesas? Respondam aí, em alguns minutinhos nós já retornamos. Respondido, caríssimos alunos, lembrando que esse é um exercício discursivo, é um exercício para vocês escreverem a resposta livremente, mas alguns pontos dessa resposta vocês vão ter que encontrar, certo? E então, como que ficou a relação da igreja e o parlamento com as condições dos trabalhadores? Tanto a igreja quanto o governo se associaram aos donos de fábricas e criaram políticas e doutrinas que defendiam o trabalho duro e extenuante em que esses trabalhadores estavam submissos. Ou seja, o parlamento não representava eles e a igreja também não representava eles. E como que vai ficar a situação desses trabalhadores em suas fábricas extenuantes, várias horas? Eles vão passar por um movimento de protesto. Só que esse movimento vai acontecer de várias formas diferentes.
A primeira grande forma de protestar está aqui, é um sabote. Esse sabote era uma espécie de tamanco de madeira que era muito usado pelos trabalhadores nessa época e que eles vão utilizar isso aí para colocar esse sabote no meio da engrenagem das máquinas, quebrando essas engrenagens. É daí que vem a expressão que a gente conhece de sabotagem. É dar uma sapatada na máquina. Outra forma que eles vão fazer é a greve. Muitos trabalhadores então vão acreditar que se eles se unirem e não trabalhassem, isso forçaria os patrões a então terem que dar melhores condições de trabalho, melhores salários para eles. Qual que vai ser a consequência disso? Vai ser um grande problema até hoje. Mas vamos para o nosso quiz. Explique qual é o objetivo dos trabalhadores quando, em conjunto, eles resolvem declarar uma greve. A. Reivindicar um dia de folga. B. Reivindicar cargos políticos. C. Reivindicar maior carga de trabalho. Ou D. Reivindicar melhores condições de trabalho. Vocês terão uns minutinhos e já retornamos. Respondido, caríssimos alunos, segundo o que a gente viu em sala de aula, obviamente é a alternativa D, é reivindicar melhores condições de trabalho. Essas condições podem ser desde a remuneração, como melhorias no ambiente de trabalho, como também melhoria na condição de vida fora da fábrica desses trabalhadores. Certo? Quais foram as consequências, então, da sabotagem e as consequências da greve? Foram as piores possíveis. O Parlamento da Inglaterra aprovou a reformulação da polícia, que eu já havia falado, e vamos manter essa fiscalização. E era proibido reuniões de trabalhadores, associações, clubes de trabalhadores, tudo isso era proibido. O trabalhador não podia ficar junto. E vai ser aprovada uma lei que permitia a polícia prender qualquer operário que estivesse participando de uma greve. Fazer greve era crime, você tinha que ser preso. E também foi aprovada uma lei que implantava a pena de morte para aquelas pessoas que fossem pegas quebrando máquina. Ou seja, a máquina é mais importante que a vida do trabalhador, certo? Essas leis aí vão ser estabelecidas e isso vai causar bastante problema para os trabalhadores. Mas mesmo assim os trabalhadores vão continuar a sua luta por direitos. O primeiro grande movimento trabalhista é o movimento ludita, também escrito em alguns livros como movimento ludista. Certo? Esse movimento aí é o primeiro grande movimento. A gente tem muita pouca notícia dele, até porque ele foi duramente reprimido pela polícia e eles não guardavam muito documentos, porque eles eram um movimento muito clandestino, certo? Provavelmente o líder desse movimento foi um cara chamado Ned Ludd, o qual a gente nunca ouviu falar dele, provavelmente era um nome falso. Por causa do nome Ludd, que veio o nome ludita. Então, o que eles vão defender? Eles vão achar que o grande vilão da situação do trabalhador era a máquina.
A máquina que estava fazendo todo o mal para o trabalhador. Então, o que eles vão defender? Uma quebra geral às máquinas. Eles invadiam as fábricas de noite e, nessa invasão das fábricas de noite, eles quebravam as máquinas das mais diversas formas. Foram rigorosamente presos, executados, condenados à forca, ao desterro e a várias outras punições bastante pesadas da época. Certo? E vamos para a nossa atividade. Atente ao seguinte excerto. De 1815 a 1847, Gaillot arrola uma quinzena de casos ocorridos e outros tantos de tentativas abordadas. O ludismo é mais importante em 1848, quando assume feições particularmente graves. A imagem da duração da crise e da esperança despertada pela nova república. Sobre o ludismo, é correto afirmar que... Vocês analisem as alternativas com o texto e já retornamos com a resposta para vocês. Respondido, caríssimos alunos,
Sobre o ludismo, é correto afirmar que vai ser a alternativa C. Foi um movimento de operários de protesto contra a produção industrial. Qual que era a forma de protesto? Quebrar as máquinas. Só que esse movimento não deu certo, eles foram perseguidos e com o tempo o trabalhador se amadureceu. Eles perceberam que a máquina veio para ficar. Que não adiantava você quebrar a máquina achando que ia viver sem máquina. As máquinas iam continuar existindo. E daí eles vão perceber que o problema não é a máquina. O problema é a falta de leis, a falta de segurança, a falta de direitos desses trabalhadores. A partir disso vai surgir um novo movimento na história, o movimento do cartismo, que foi criado em 1830. Tá? Esse movimento já era uma união de trabalhadores discutindo melhores condições de vida e de trabalho. Em 1838, os trabalhadores entregaram ao parlamento da Inglaterra uma carta com 1 milhão de assinaturas de trabalhadores, em que eles faziam várias exigências para o parlamento inglês. Entre essas exigências, voto secreto e extensivo a todos os homens, que os trabalhadores pobres também pudessem votar. A abolição do voto censitário, isso é aquela diferença do voto que só rico teria, não pode ter. Para o parlamento, do qual até então só podiam fazer parte os ricos. Pagamento de salário aos deputados para que os trabalhadores também pudessem candidatar. Porque você ir trabalhar no parlamento, você deixava de trabalhar na fábrica. Os parlamentares não eram pagos até então. Depois disso que começa a ideia de que já que você não está trabalhando na fábrica, você deve receber uma remuneração para fazer o trabalho no parlamento. Proibição do trabalho infantil e feminino. E por último, a redução das jornadas de trabalho. Esse movimento aí vai gerar inúmeros protestos, vai gerar inúmeras revoltas, vários trabalhadores vão ser presos defendendo a carta, vão ser feitas novas greves. E qual que vai ser a consequência desse movimento? Esse movimento vai ter consequências boas, mas bastante lentas, certo? Em 1833, vai ser limitada a jornada de trabalho infantil na Inglaterra. Em 1842, é proibido o trabalho infantil nas minas de carvão, que era um lugar extremamente insalubre. Em 1846, a diminuição do preço do trigo, permitindo ao trabalhador melhorar sua condição de vida. Em 1847, a redução da jornada de trabalho para todos para apenas 10 horas por dia. Em 1919, eles conseguem a jornada de trabalho de apenas 8 horas por dia, certo? E trago aí mais um exercício para vocês. O movimento cartista, na primeira metade do século XIX na Inglaterra, tinha entre seus objetivos qual das alternativas? Logo retornaremos então com a resposta, podem resolver aí.
Respondido, caríssimos alunos? Então, o movimento cartista na primeira metade do século XIX tinha de seus objetivos a letra D, a obtenção do voto secreto e o sufrágio universal masculino. Eles ainda não pensaram no voto feminino, mas eles já estavam bastante avançados para a época em que eles viviam. Então, nós podemos concluir o que nós vimos nessa aula de hoje? Que a condição de trabalho e de vida da classe operária inglesa durante a Revolução Industrial, como a gente viu, eram condições bastante precárias, sem dinheiro, sem higiene, sem saúde, e com uma condição de vida bastante difícil para esses trabalhadores no início. Nós vimos algumas das estratégias e movimentos da luta desses trabalhadores por uma melhor condição de vida e melhor condição de trabalho. E por último aí, nós vimos o progresso do movimento de quebra-máquina, que era um movimento que acreditava que só quebrando a máquina se ia resolver, para um movimento que percebia que a máquina ela é útil também para o trabalhador. Mas você tem que ter uma regulamentação de como trabalhar, de como viver e de como manter essa rotina de trabalho. Isso você consegue através de um movimento político, de voto no parlamento, de leis que protegessem eles. Então não se esqueçam aí todos os alunos novamente, falo para vocês, acessem o Google Class, respondam ali a chamada e aguardo vocês para a nossa próxima aula.